Lucas, capítulo 9. Glória a Jesus. A salvação de Jesus Cristo, Lucas 9. Nós vamos ler a partir do verso 23. A salvação de Deus sobre toda a humanidade veio através de Jesus Cristo. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas, por amar mais esse mundo, amar mais as trevas do que a luz, não vêm para a luz. A palavra diz na sequência, né? Por quê? Porque se vier para a luz, suas obras más vão ser manifestas. A pessoa não quer se arrepender, a pessoa não quer abandonar, não quer renunciar os prazeres dessa vida, uma vida que tem prazo de validade, não quer vir para Jesus. Então a pessoa, ela vai rejeitar a salvação. A pessoa vai olhar para a salvação que Jesus oferece e vai tomar uma decisão: eu não quero. Muitas igrejas ou doutrinas, algumas, né, não creem assim. Creem que Deus escolheu as pessoas para salvar e quem ele escolheu vai crer. Quem ele não escolheu vai para o inferno, o lago de fogo. Mas nós cremos, irmãos, que a graça ela é oferecida a todo homem e mulher, né? Lógico. Raça humana. E todo aquele que recebe com amor, reconhece o pecador que a palavra nos revela ser, essa pessoa se arrepende, aceita o convite de Jesus, aceita a ajuda de Jesus, porque o convite vem também com uma ajuda, vem o Espírito Santo para nos ajudar. E aí ele se tal segue a Jesus. E durante essa jornada não vai ser fácil, a palavra também nos ensina, não é? Nós passaremos por grandes aflições, grandes lutas, mas que temos que ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Glória a Jesus. E esse aqui é o convite de Jesus, nós vamos ler o Senhor Jesus nos convidando toda a humanidade. Verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então o Senhor Jesus Cristo falou de cruz aqui, só que o Senhor Jesus ainda não tinha sido crucificado. Então nesse momento parecia talvez não fazer muito sentido esse negócio de carregar a cruz. Mas para os romanos isso já era algo que acontecia, né? Pessoas que eram condenadas à crucificação carregavam a sua cruz, carregavam o motivo pelo qual elas estavam sendo crucificadas ali, para que ficasse público e servisse de exemplo para as outras pessoas não cometerem o mesmo erro. E o Senhor Jesus nos convida a carregar a cruz, mesmo antes dele ter carregado a sua cruz. E aí depois nós vamos ver o Senhor Jesus sendo crucificado e entendendo essa obra. E o Senhor Jesus sendo Deus, ele se entregou, ele carregou uma cruz, mas para que eu e você tivéssemos vida. Então o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe a salvação. O mundo hoje, ele procura a cura para o câncer, ele procura a cura para a AIDS, para doenças incuráveis. E pode ter certeza, se um dia um cientista descobrir a cura para o câncer, todos os homens vão confiar e vão lá tomar essa vacina. Vão tomar esse coquetel. Vão fazer fila nos hospitais, nas escolas, nas UPAs, nos centros, onde estiver, para viver um pouquinho mais essa terra. E o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe a salvação, a vida eterna para todos nós. Ele provou que ela é verdadeira porque ele mesmo ressuscitou da morte. O Senhor Jesus Cristo, que trouxe a palavra de vida eterna e consumou a palavra da vida eterna na cruz, a palavra da fé que nós cremos, não é isso? E o Senhor Jesus Cristo, depois disso, nos convida: venham, sigam-me, venha após mim, quem quiser, mas carregue a sua cruz, mas negue-se a si mesmos, porque qualquer que salvar a sua vida, verso 24, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então o que é isso? O que o Senhor Jesus está dizendo? O Senhor Jesus está dizendo que as pessoas não vão até ele, por quê? Porque olham para a vida de um cristão e falam: eu não quero isso para mim. Eu vou perder o melhor que esse mundo me oferece. Durante a minha jornada nesse mundo, eu quero aproveitar o meu vigor, a minha saúde. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Então o Senhor Jesus, ele está fazendo um convite que não é um convite fácil para a nossa carne. Mas nós que estamos aqui, nós já tomamos essa decisão. Nós já escolhemos isso. Nós já estamos seguindo após Jesus. E a palavra nos mostra, todo o evangelho, que mesmo tendo crido em Jesus, nós podemos nos desviar. A palavra fala, muitas vezes, um alerta muito grande sobre apostasia. E nós temos que ficar atentos para não nos apostatarmos da fé. E da mesma forma como hoje estamos seguindo Jesus, carregando a cruz e negando-nos a nós mesmos, podemos também nos desviar. Podemos também desistir, perder a fé, desacreditar, sermos enganados, não é? Seduzidos por alguma palavra enganosa. Glória a Jesus. Então, porque, verso 24, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Que vida que vai perder? A vida eterna, não é?
Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, qual vida? Desse mundo. A vida que o mundo prega, não é? A felicidade desse mundo. Segundo o mundo, a salvará. Então, glória a Jesus. Por quê? Verso 25. Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Glória a Jesus. Então, irmãos, é uma palavra do Senhor Jesus, pura e verdadeira. No capítulo 14, irmãos, passa à frente aí um pouquinho, o Senhor Jesus usa uma parábola também para falar do convite. Todos acharam, né? Verso 15, tá? Lucas 14, verso 15. E, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, e já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa, quando tem um encontro com Jesus, ela não fala abertamente assim: eu não quero Jesus. Muitas vezes a pessoa dá uma desculpa. Ou ela procura, muitas vezes também, uma palavra falsa, um Jesus falso. Não é? Mas o texto aqui está dizendo o quê? O texto está dizendo daqueles que estão sempre arrumando uma desculpa. Estão sempre procurando se esquivar de negar-se a si mesmos. E vão fazer isso de diversas formas. Mas a palavra diz: não, então leva essa palavra aos mancos, não é? Às ruas e bairros da cidade, e traze os pobres, aleijados, mancos e cegos. Está no verso 21 isso. Então os irmãos percebem, e é claro que é uma parábola, né, irmãos? A palavra ela vem para todos. Não tem um povo escolhido, né, como lá no passado, que tinha o povo de Israel, né? A palavra ela está falando, dando uma figura, né, que as pessoas mais próximas de Jesus, que receberam um convite, muitas vezes não querem saber, arrumam desculpa. Mas nós temos que ir e levar a palavra a todos, aqueles que estão distantes, aqueles que muitas vezes parecem que são pessoas mais perdidas, vamos dizer assim. Não é? Por quê? Porque a eles também a palavra tem o mesmo poder de salvar. A salvação vem para todos. Glória a Jesus. E aí ele vai e usa de novo, né? Olha, já fiz isso, mas ainda há lugar. Verso 23. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Então, a vontade de Deus é tão grande, né? Por essa parábola a gente entende. É a figura de um lugar onde as pessoas estão distantes, estão tão distantes de Deus, de forma que tem que garimpar nos lugares para encontrar a gente perdida, para trazer elas para Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, como é interessante, né? Que nós hoje conhecemos a palavra de Deus e temos também, irmãos, esse trabalho a fazer, de levarmos a palavra, de abrirmos a nossa boca, de sermos testemunhas de Cristo, para que as pessoas possam entender aquilo que nós entendemos e crer da forma como nós cremos, e também possam ser salvas. Glória a Jesus. Muitos não vão aceitar, muitos vão dar essas desculpas, muitos vão rejeitar, muitos vão se envergonhar. Jesus? Ser crente? Ah, não, obrigado. Fico aqui do jeito que eu estou mesmo, né? Do jeito que eu aprendi, do jeito que é a tradição, do jeito que eu gosto. Então as pessoas não vão entender muitas vezes, mas nós temos que levar essa palavra. E nós levamos essa palavra muitas vezes com uma vida transformada, né, irmãos? E na verdade é o mais importante. É a nossa vida ser transformada, ser um exemplo, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos continuar a leitura. Ele vai falar do preço, né? O preço do discipulado. Então, hoje, cada um de nós somos discípulos de Jesus. Glória a Jesus. Alunos. O Senhor Jesus disse, né? Aquele que permanecer na minha, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Verso 25. Ora,
Ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, não tem como você ser discípulo de Jesus e querer agradar as pessoas que não querem nada com Jesus. Porque quando ele fala não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, é isso que ele está dizendo. São pai, mãe, mulher, filhos e irmãos que não querem nada com Cristo. São pessoas que não querem saber de salvação. E querem que você ande junto com eles. Após eles, e não após Jesus. Então, automaticamente, você vai ter que tomar uma decisão e aborrecê-los. E seguir Jesus, mesmo assim. Não é rejeitá-los. Não é tratá-los mal. Mas é deixar claro para eles, olha, a minha vida agora é Jesus. A minha vida agora é o Novo Testamento. A minha vida agora é a comunhão. A minha vida agora é a santificação. É aprender a cada dia. É ser lavado. É ser transformado a cada dia. Glória a Jesus. Por isso que ele diz, quem não levar a sua cruz. Os irmãos lembram do convite, né? Quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo, né? Então, o negar-se a si mesmo é negar aquilo que a sua natureza humana ainda deseja. E deseja muitas coisas, a gente sabe, né, irmão? É uma luta diária que nós temos para que a nossa natureza humana não sobressaia diante da natureza em Cristo Jesus, do qual nós estamos sendo gerados a cada dia. Fomos gerados e estamos crescendo, né, em estatura. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vivem comecem a escarnecer dele. Todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Que interessante essa figura, né? Então, quando o Senhor Jesus convida as pessoas a seguir após ele, a pessoa tem que tomar uma decisão, mas é uma decisão pensada, não é? E muitas vezes não é o que acontece, infelizmente. E nós tivemos vários exemplos disso. Então, nós revelamos a palavra da verdade às pessoas. Você abre a palavra, você manda a pregação de ontem, por exemplo. A pregação de ontem, irmãos, é uma libertação só. Uma palavra muito esclarecedora. Você fala assim para alguém, olha, vou te dar um presente aqui, um tesouro precioso para você. Você fecha a porta do seu quarto, coloca um fone de ouvido e ouve essa pregação aqui. Ouve ela. A pessoa vai ouvir. Não é? Essa pregação aqui. A pessoa que ouve essa pregação, entende a palavra do Evangelho, automaticamente ela vai perceber o quão grande vai ser a mudança na sua vida. Porque é muito diferente daquilo que a tradição das igrejas evangélicas ou católicas nos ensinou. Que a salvação está no Novo Testamento. Que a salvação está no nome de Jesus e que Jesus Cristo revelou o Pai, que ninguém conhecia. E que é através de Jesus e da sua palavra somente que se alcança a salvação. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E não tem outro nome senão o nome dele. Não é? Se você dá dízimo, você não vai dar mais dízimo. Se você faz campanha corrente e voto, você não vai mais fazer isso. Se você tinha santos e santas que você cria e fazia preces e etc, 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 você vai abandonar isso daí, porque você vai entender. E isso não faz sentido algum. Você vai entendendo a palavra. Não é? Então, a pessoa, muitas vezes, ela não faz essa conta. Ela recebe a verdade superficialmente. Mas, na prática, a gente percebe. É só mais uma igreja na vida daquela pessoa. Por isso que, muitas vezes, a pessoa chega, congrega um pouco com a gente, entende que precisa batizar. Por ela mesma, ela entende que precisa batizar. Ninguém forçou ela a se batizar. A pessoa simplesmente, do nada, abandona, desaparece. Porque não fez as contas. Por quê? Porque a palavra que o Senhor Jesus disse aqui, irmão, não é... Isso aqui não é um poema. Isso aqui não é uma palavra bonitinha. Negue-se a si mesmo, sem sentido. O Senhor Jesus falou para você carregar a cruz. O Senhor Jesus disse para você negar-se a si mesmo. Aborrecer a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Foi isso que o Senhor Jesus disse. E disse que se não for assim, não tem nada com ele. Não tem parte com ele.
Então as pessoas muitas vezes são, na verdade, muitas vezes elas são constrangidas a se converterem. Porque é uma coisa assim que a pessoa não tem nem argumento. Ela abre o texto, ela ouve as pregações, ela fala, eu não tenho para onde ir, não tenho o que eu falar. Então se a pessoa não arruma uma desculpa, como esses convidados aqui fizeram, não, é porque eu estou muito ocupado, não, é porque, olha, acabei de casar, não, é porque eu tenho que terminar, tem 3 anos de faculdade ainda, não, olha, é porque eu comprei uma casa em outro bairro, em outra cidade, eu vou ter que me mudar. A pessoa muitas vezes ela assume, ela aceita, mas aí passa o tempo e a pessoa não fez as contas, na verdade ela ama o mundo, ela vai embora. É o que acontece muitas vezes. E aí é onde entra a misericórdia, é onde entra a perseverança da igreja. Aí a gente liga, aí a gente vai atrás, aí a gente se comunica, a gente quer abrir o texto, aí a gente quer saber o que está acontecendo. E muitas vezes não dá resultado, porque a pessoa não quer. A pessoa não quer. E aí, irmãos, é o que nós sempre falamos. O Senhor Jesus não obriga ninguém à salvação. Nós também não. O Senhor Jesus não está sentado na beira da estrada, com a mãozinha assim, a cabeça baixa, dizendo, me aceitem, me aceitem. É da vontade dele, a vontade do Pai, que todo homem se salve, venha o conhecimento da verdade. O seu esposo, a sua esposa, os seus pais, seus irmãos, aqueles que você ama. Assim como você ama e quer que eles sejam salvos, antes de você, o Pai fez toda a obra de salvação para que ele fosse salvo, para que ela fosse salva. Glória a Jesus. Também é desejo do meu coração, também é desejo do seu coração. Mas cada um dá conta de si. Cada um toma uma decisão. Cada um se coloca diante de Jesus e segue a ele, ou abandona ele, ou se envergonha dele. Glória a Jesus. Não é à toa, né, que na sequência tem essas parábolas aqui que a gente vai ler agora. Glória a Jesus. Então, vamos continuar a leitura. Verso 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, é qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa figura da guerra, por que é isso, irmão? Será que eu entendi qual vai ser o esforço que eu vou ter que fazer para seguir Jesus? Será que eu entendi que não adianta eu querer levantar as minhas forças para permanecer com aquilo que eu tenho, porque aquele que vem contra mim é muito maior? Ou eu abaixo a guarda e renuncio, ou eu abaixo a guarda e admito que eu perdi e que eu preciso de uma misericórdia, de uma salvação, não é? É o que a palavra está dizendo. É a figura do que a palavra está dizendo aqui. Então as pessoas muitas vezes não fazem essas contas. E aí elas começam uma edificação e a edificação fica ali. Só o esqueleto da edificação, né? Não pôde ser acabada. E isso acontece. Eu viajei uma vez para uma cidade, era uma cidade bem do interior, bem afastada mesmo, e não tinha nenhum prédio na cidade, nenhum. Só tinha o esqueleto de um prédio. No meio da cidade era um esqueleto só. Alguém decidiu construir um prédio enorme naquela cidadezinha pequenininha. Não conseguiu terminar e ficou lá, aquele edifício enorme, só o esqueleto dele, apodrecendo a cada dia, né? E muitas vezes é o que acontece. Então as pessoas, elas confessam o nome de Jesus, renunciam, abrem a boca no dia do batismo ali, renunciam o Deus desse século, renunciam a lei, renunciam os anjos, o Velho Testamento, renunciam essa vida carnal que levavam, todos os pactos que fizeram, e dizem, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, não é? Entrego a minha vida nas suas mãos, Senhor. Mas aí depois já mudam de ideia. Glória a Jesus. E nenhum de nós, né, irmãos, que estamos aqui, aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir a pregação, se enquadrem, né, nesse modelo. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler agora a parábola, no capítulo 15, verso 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola. Que interessante, né? Então, pecadores e publicanos. Publicanos eram considerados entre os judeus como traidores, mais do que pecadores, né? Porque
trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo, não é? Publicanos e pecadores, mas os fariseus se achavam santos, e aí julgavam o Senhor Jesus por receber publicanos e fariseus. Jesus propôs a parábola, verso 4, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe-a sobre os seus ombros, e rejubilando, chegando em casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por quê? Porque os fariseus batiam no peito e acreditavam que eram justos. Então, sem o evangelho, muitas pessoas sem a palavra de Cristo, mas presas em uma doutrina e uma tradição, batem no peito. Acreditam numa salvação não por Cristo, mas pelas próprias obras, né? É o que aconteceu aqui com esses fariseus e escribas. Então, a palavra também fala, né, através dessa parábola, em que o Senhor Jesus, esse Senhor, né, ele deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Então, tem pessoas que estão perdidas, tem pessoas que se perderam, tem pessoas que se desviaram, e existe misericórdia para elas. Elas sabem que estão perdidas, não sabem o caminho para voltar, muitas vezes estão em perigo, né, vou usar essa figura aqui da ovelha, e existe uma festa muito grande quando ela encontra o caminho. Então, é assim na minha família, é assim na família dos irmãos também. Pessoas que se perderam, estão perdidas, procurando um caminho e não encontram. Elas vão ter um encontro com a verdade, não é? Que elas possam crer. E haverá, como diz o verso 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não quer dizer que esse Senhor que deixou as 99, não é? Que seria uma igreja, não é isso, né, irmãos? Glória a Jesus. Mas aqui a figura está dizendo que por um que se arrepende verdadeiramente, ele deixa 99 que dizem que não precisam de arrependimento, né? Glória a Jesus. Olha o outro exemplo. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, pois já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador? Então também é um pecador, mas é diferente do outro que estava perdido. Esse aqui nem sabia que estava perdido. Porque a figura de uma dracma é algo de valor, mas uma dracma é uma moeda, né? É como se fosse um dinheiro da época, um dinheiro romano, uma moeda, que se perdeu. Mas ela mesma não sabia que estava perdida. E às vezes acontece isso. Às vezes a gente conversa com uma pessoa e a pessoa, ela tá assim, tudo bem, tá tudo ótimo. Ela não tá perdida, ela não entende nada, ela não discerne nada. Não é? E aí a impressão que dá muitas vezes é que a gente está forçando a pessoa. Parece um pouco com a parábola, né? Parece que a pessoa estava ali passando e você se intromete na vida dela e joga uma bomba dessa. Você sabia que você vai para o inferno? Você sabia que você vai para o lago de fogo se você não crê em Jesus? Fala, mas eu por quê? Por que eu? A pessoa não sabe de nada, a pessoa está perdida e não sabe que está perdida. Agora tem uns que sabem que está perdido, sabe que precisa de um Salvador, você tem que ir lá e trazer ele para o caminho. Glória a Jesus. Então, irmãos, existe agora uma outra parábola, né? Vamos ler a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é o filho gastão, é o filho que é displicente, é o filho que esbanja, dissipa, dilui, dissolve os bens. Né? É isso que significa pródigo. Né? Verso 11, irmãos, vamos ler. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se
a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou-o para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus empregados, trabalhadores, servos. Que interessante, né? Então, é uma figura também, é uma parábola. Então, ninguém que está salvo, que crê em Jesus, que permanece em Cristo, que está ligado no corpo, não é? Ou seja, está salvo, é filho de Deus, tem uma herança. Isso é uma verdade, não é? Os irmãos acreditam nisso. O irmão e a irmã crê que você já tem uma herança, que você é herdeiro de Deus. Dá para você chegar para Deus agora e falar assim: Senhor, dá a minha parte da herança aí. Eu vou para o mundo, mas eu quero a minha parte da herança. Dá para fazer isso, irmãos? É claro que é só uma parábola. Então, também, os irmãos têm que entender que a pessoa, ela não tem essa consciência. Eu tô me perdendo, viu? Ô pai, tô largando, eu vou para o mundo. Não, ela é convencida, ela é enganada. Ela pega aquilo que tem de mais precioso e ela é displicente, é relaxada. Então veja, irmãos, é assim que acontece a queda. Então nós pegamos exemplos, né, de uma pessoa perdida, que sabia que estava perdida, e o pai foi lá atrás, né, o pastor foi e resgatou a ovelha perdida. Nós temos aquele que é perdido e nem sabe que está perdido. Nós temos aquele que é filho, que está salvo, mas que pode se perder. Então os irmãos percebem que existe uma batalha muito grande para que nós venhamos a guardar a nossa salvação. Primeiro abraçar, receber o convite, andar e seguir após Jesus. E também permanecer com ele até o fim. Glória a Jesus. Então aqui é um exemplo de alguém que se perdeu, foi para bem distante do Pai e se colocou sob servidão de alguém que não tem nenhum pingo de misericórdia. E é o que acontece, irmãos. A pessoa deixa o Senhor, cheio de misericórdia, de graça, e se perde, quando vai ver, já está na mão daquele que oprime, já está na mão daquele. É o que acontece, irmãos. Você acha que nunca pode acontecer, mas já aconteceu muitas vezes. A pessoa volta para a lei. A pessoa volta a se colocar debaixo da lei, do pecado e da morte. Ele queria comer a comida dos porcos. Ele queria voltar a comer a comida dos porcos. E nem isso ele ganhava. Glória a Jesus. E aí, irmãos, ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, só lembrando, os irmãos, para você ser filho, você tem que crer em Jesus. Então aqui a palavra está nos mostrando um cristão, é a figura de um cristão, que era filho, que tinha herança, que tinha o pai como seu Senhor, como seu Deus, e se perdeu, foi enganado, se enganou, deixou de seguir após Cristo, de negar-se a si mesmo. Foi para o mundo. Quando viu, já estava servo de novo do Senhor do mundo, não é? Mas ele se lembra do pai. E é interessante isso, porque esse aqui o pai deixou ir. Não é verdade? Porque os irmãos vejam, tem aquela ovelha perdida, que ele vai e deixa as 99 e vai atrás, que é uma perdida, mas que ela está procurando encontrar o caminho. É uma ovelha que se perdeu. Tem aquele que nem sabe da verdade, não sabe nada. Ele vai atrás, procura, varre, até encontrar. E existe alegria. Mas existe aquele que já conheceu tudo, já sabe a verdade, já sabe que o pai é bom, já discerniu todas as coisas. E decide, pela própria vontade, pela própria desobediência, seguir após o mundo. Isso pode acontecer. Irmãos, esse tal, o pai não vai atrás, o pai deixou ele foi. Mas quando ele volta, qual que é a conduta do pai? A
conduta do pai é recebê-lo com amor, é fazer festa da mesma forma, não é? Por quê? Porque ele já tem tudo, a palavra já estava plenamente dispensada sobre ele. Ele já cria, ele já tinha muito tempo. Então os irmãos percebem que a apostasia é algo muito sério e muito real. Aqui, esse caso aqui é o caso da apostasia, onde alguém que é filho, alguém que é experiente se perdeu. E, claro, esse conhecimento fez também com que ele conhecesse o caráter do pai. Então ele volta. E ele sabe que o pai é bom e que o receberia, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, ele chamou os servos, né? Vamos ler aqui o verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Então, para nós, essa parte do texto é uma parte que a gente parece assim até se escandalizar, né, com esse irmão. Mas é uma lição para muitos. Porque em muitas doutrinas cristãs não existe misericórdia. A pessoa se perde, a pessoa peca para a morte, porque eles acreditam nesse pecado para a morte, e não aceitam a pessoa, não acreditam mais que a pessoa tem salvação. E aí a pessoa é agregada ao corpo novamente. Como a palavra diz, que esse Senhor, esse pai, ele refaz a aliança com o filho, põe um anel no dedo, calça os pés, veste uma roupa limpa. Quer dizer o quê? Que ele foi novamente lavado no sangue de Jesus. Foi refeita a aliança com ele. Né? Para nós, eu pelo menos não consigo imaginar os irmãos pensando isso diferente. Né? Mas para muitas religiões, uma pessoa que era batizada, era firme, a pessoa se perde. Quando ela volta, a pessoa não acredita. Né? E na verdade a palavra é muito clara, porque esse tal era filho, mas ele estava morto. Realmente, ele morreu. Realmente, ele perdeu a herança, apostatou da fé. Mas antes que ele morresse, porque o último inimigo a ser vencido é a morte, ele se arrependeu e voltou para o Pai. Então esse entendimento para nós também tem que ser bem claro, né, irmãos? Parece muito óbvio, pelo menos para mim, mas eu espero que os irmãos também entendam, não é? E pode acontecer de alguém que a gente nem lembrava mais apareça aqui, né? E se ele realmente quiser algo com Jesus, ele vai ter, e vai ser recebido, e nós teremos que fazer festa, não é? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para Apocalipse para encerrar, capítulo 12. Então nós louvamos alguns louvores hoje, falavam sobre a salvação, agradecemos a Deus, louvamos a Deus por essa salvação, por essa libertação, glória a Jesus. E esse texto, o capítulo 12, é uma revelação de algo que aconteceu, né? Na minha Bíblia, o título é A Mulher e o Dragão. Vamos abreviar, irmãos, vamos começar do verso 7 em diante. Glória a Jesus. Todos acharam? E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos... Então, onde que estavam? Nos céus. Dragão e os seus anjos. Estavam nos céus. E o Senhor Jesus, ele nos revela, né, irmãos? Quem é o dragão? A antiga serpente, não é? Glória a Jesus. É o que o texto diz, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então o papel dele é o quê? Enganar. É um enganador, não é? Ele engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu
poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, nós estávamos condenados pelo quê, irmãos? O que condenava o homem? A lei. Foi dada uma lei lá no Éden. Coma de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem, vocês vão morrer. Depois veio uma lei no Monte Sinai, no meio das trevas, no meio do fogo. O texto de Hebreus diz que Moisés ficou assombrado e tremia de medo. Quão grande visão terrível era aquela. E essa lei, ela fez o quê? Trouxe condenação. O Evangelho diz que é o ministério da morte e o ministério da condenação. Então, como diz o texto, né? Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia. Então, como que ele nos acusava? Usando a lei, ele nos acusava. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, e pela palavra do seu testemunho. O Senhor Jesus falou o quê? A palavra que eu prego não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então a palavra do testemunho de Jesus, o sangue de Jesus. E ele diz o quê? E não amaram as suas vidas até... Tá vendo que interessante, irmãos? Então, quando o Senhor Jesus faz o convite, quem quiser vir após mim, não ame a sua vida até a morte. É isso que ele diz. Por quê? Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. É o que a palavra diz? Glória a Jesus. Então, isso é muito difícil, irmãos. Irmãos, o caminho, a verdade e a vida nos revela algo e nos coloca em uma luta e uma guerra muito grande. É a guerra do espírito, do entendimento, da razão contra a emoção, contra a vontade. O seu corpo não quer, mas a sua mente quer a salvação. O seu entendimento quer a salvação. E você precisa seguir a sua razão, o seu espírito, o entendimento, a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque o que a palavra diz, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, irmãos, nesse mundo nós já recebemos o caminho, a verdade e a vida. Recebemos a palavra do testemunho, a palavra da verdade. Descemos as águas, o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas e nos justifica de todo pecado. Não é? Mas nós temos que perseverar até o fim. E nós temos também que ser sal da terra, luz do mundo. As pessoas precisam saber da verdade para se arrependerem, para terem um encontro com Jesus. E vai ser através da sua vida e da minha vida, irmãos. O Senhor Jesus entregou para nós a sua palavra, o seu ministério. Glória a Jesus, nos nomeou. Verso 13, irmãos. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara na sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, de novo, né, o texto, aqui no início a gente não leu, mas fala sobre o momento em que o menino, né, e a mulher foram até o Egito, ficaram por um tempo ali, ele volta. Mas por que ele volta nessa parte? Para mostrar que o remanescente, aqueles que estão após Cristo, são bombardeados, perseguidos pela serpente, pelo dragão. Então existe uma guerra, e você está nessa guerra. Irmão e irmã, existe uma guerra. O inimigo está guerreando contra a sua vida, contra a minha vida, as nossas vidas. Isso é real. Entenda isso. Não seja displicente. Por quê? Porque a apostasia está aí. E já derrubou muitos. Não é? Nós possamos, irmãos, manter firmes a nossa confissão, os nossos pés após Jesus Cristo. Possamos tomar posse da tua graça, da sua misericórdia, do seu Espírito Santo, irmãos, para que ninguém venha se desviar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos agradecer a Deus por essa palavra, em nome de Jesus.